Olá, turminha! Estão prontos para mais uma aula? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos estudar medidas de comprimento. Vocês já mediram o comprimento de algo? Quando nós necessitamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa ou de outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras também que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores, já outras são menores que o metro. E nós veremos agora nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de ler um pequeno poema para vocês, que tem como título A Pisada Pesada do Gigante. Lá vem o grande gigante pisando forte no chão. O seu pé é bem grandão. Quando bate, faz tremer o chão. Origem popular. Então, pessoal, de acordo com esse pequeno poema que eu realizei a leitura, você que nós temos uma medida de comprimento que foi utilizada nesse poema, que foram os passos. Mas quantos passos será que esse gigante deu para ir de sua casa até o lago? Será que quantos passos nós daríamos mais ou menos que o gigante para fazer o mesmo percurso? E os nossos pés serão maiores ou menores que o do gigante? Então, gente, será que utilizamos as mesmas unidades de medida em todas as situações? Claro que não, não é? Hoje nós iremos falar das medidas padronizadas e não padronizadas. Iniciaremos então com as medidas não padronizadas, que são assim chamadas porque não têm o mesmo tamanho. Como assim? Olha, para calcular a medida utilizando o passo, o pé, o palmo, a polegada, ou seja, cada um tem um tamanho diferente, não é mesmo? Existem mãos e pés de diferentes tamanhos, como as mãos de uma criança e as mãos de um adulto. E em relação ao passo? O passo pode variar de pessoa para pessoa, não tem um tamanho padrão. O tamanho do pé do gigante do poema não é o mesmo tamanho dos nossos pés. Mas além de utilizarmos essas medidas não padronizadas, nós podemos utilizar também alguns instrumentos para calcular as medidas, que são a fita métrica, o metro, a trena, a régua. Mas por que são chamadas de medidas padronizadas? Porque possuem o mesmo tamanho de comprimento, tá? Tanto a régua, como a trena, como a fita ou outros instrumentos apresentam uma medida exata. É claro, se usados corretamente. Então, as principais medidas padronizadas são o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, que são as mais usadas, mas não são as únicas. Vou apresentar outras para vocês. O metro, ele é a unidade principal das medidas de comprimento, tá? O metro possui os múltiplos, que correspondem a grandes distâncias. Os múltiplos, eles são maiores que os metros. E também os submúltiplos, que correspondem a pequenas distâncias.
ou seja, são menores que o metro. Vamos começar pelos múltiplos. Nós temos o quilômetro, que corresponde a 1000 metros. Nós temos o hectômetro, que corresponde a 100 metros. E nós temos o decâmetro, que corresponde a 10 metros. Esses são os múltiplos, que são maiores que o metro. Agora vamos falar dos submúltiplos. Primeiro vem o decímetro, que equivale a 10 centímetros. O centímetro, que equivale a 10 milímetros. E nós temos o milímetro, que equivale a 1/1000 do metro. É 1000 vezes menor que o metro, pois cada metro equivale a 1000 milímetros. Só relembrando, o metro é uma das unidades de medida mais utilizadas. Olha só, nessa imagem onde está mostrando essa régua, cada tracinho desse é 1 milímetro. E nós vimos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Que equivale a 1000 milímetros. E cada centímetro equivale a 10 milímetros, certo? Então, esses tracinhos que vocês veem nessa régua, eles servem para medir os milímetros. E como nos centímetros, cada espaço entre 2 traços seguidos vale 1 milímetro. Vamos falar novamente dos múltiplos do metro, que são maiores que o metro. No caso do quilômetro, o quilômetro, que equivale a 1000 metros, é usado para medir a distância entre 2 cidades, como vocês veem na imagem. O metro, ele é usado para medir a altura de uma pessoa, de uma árvore ou o tamanho de um quarto. O metro equivale a 100 centímetros, certo? O centímetro é utilizado para medir o tamanho de um caderno, de um lápis, de uma borracha, de um clipe. Já o milímetro, nós utilizamos para medir os objetos muito pequenos, como é o caso da ponta de um lápis, ou então de pequenos parafusos. Por hoje é só. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.